Bom dia, querido, tudo bom? Graça e paz, 23º dia dos 40 dias de jejum e oração. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os sonhos de Deus para as nossas vidas. Sabia que Deus tem um plano, tem um sonho, tem um desejo ao teu respeito e é isso que Ele quer que você viva. O que o diabo estava tentando fazer, te escravizando, colocando jugo sobre você, né? Fazendo a manutenção da ira, da falta de perdão no teu coração, ele só estava tentando impedir que você vivesse a vontade e os sonhos de Deus para a tua vida. Agora que você já colocou tudo isso para fora, que você está liberto, você precisa alinhar a tua vontade com a de Deus para viver os sonhos de Deus. E a gente vai falar exatamente de um homem, né, que tem uma das histórias mais lindas da Bíblia, que é José. Está lá em Gênesis. Depois você dá uma pesquisada, lê a história dele com propriedade, com calma, porque só abençoa. Em 10 minutos é muito difícil contar a história do José. Mas depois eu quero que você leia a história dele e faça um devocional mais caprichado em cima disso, tá bom? José, filho do Jacó e de Raquel, né? A mulher amada de Jacó, o filho preferido também de Jacó, ele sonhava coisas que Deus dava para ele durante a noite, e aqueles sonhos eram proféticos, eram sonhos que falavam da vontade de Deus para a vida do José. E quando ele contava aquele sonho para sua família, para os seus irmãos, né, ele tinha outros irmãos, os irmãos deles não gostavam muito, ficavam com raiva, achavam que o José era orgulhoso, ficava se achando, e aquilo foi criando um ambiente muito ruim dentro da família. A coisa ficou tão feia que os irmãos de José chegaram ao ponto de tentar matá-lo, se arrependeram, venderam ele como escravo para os ismaelitas. Ele foi levado para o Egito. Lá no Egito ele foi vendido como escravo. Ele foi parar na mão, né, de um alto oficial ali do faraó. Ele foi colocado como mordomo daquela casa. Ali dentro daquela casa ele também sofreu uma injustiça. A esposa desse alto oficial, que se chamava Potifar, tentou seduzir o José, mas não teve êxito, porque José era um homem de Deus, era um cara muito sério com Deus. Por conta disso, por causa da rejeição, né, para com a esposa do Potifar, ele foi parar na prisão por uma injustiça do depoimento, da versão dela sobre o fato. E lá na prisão ele também se destaca, acaba tomando conta de tudo. O carcereiro coloca toda a prisão debaixo da liderança de José, até que um dia aparece na prisão tanto o copeiro do rei como o padeiro. E os dois tiveram sonhos. E José tinha uma relação com sonhos, um negócio muito de Deus. Ele sabia interpretar, ele recebia a interpretação dos sonhos. E assim, quando os dois contam os seus sonhos para José, ele dá a interpretação, e assim como ele interpreta, acontece. Um morreu e o outro voltou, foi restaurado para o serviço diante do rei. E um certo dia, o faraó, estou falando aqui o rei, mas é o faraó, ele também tem um sonho, né? E aquele sonho trouxe muita perturbação. Não tinha ali quem no reino do Egito pudesse interpretar aquele sonho, até que o copeiro então se lembra do José, chama o José, e o José passa exatamente a interpretação e dá a direção de como aquilo deveria ser administrado. Esse sonho falava de 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de escassez. E José, então, ele vai conduzindo toda a revelação de uma tal maneira que o faraó escolhe ele como a pessoa certa para poder conduzir aqueles momentos no Egito. José então é colocado como governador do Egito. E é interessante que muitos anos se passam para que aquilo aconteça. José foi rejeitado, José
sofreu a tentativa de homicídio, José foi injustiçado, José foi preso, José foi esquecido. Tudo que uma pessoa poderia viver para ficar traumatizada, complexada, né? Ficar com problemas emocionais, José viveu. Só que a postura do José em relação a tudo aquilo que ele viveu foi outra. José escolheu sempre perdoar. José escolheu não guardar ira no seu coração. Deus estava preparando ele através de todo esse processo para viver a sua vontade. O sonho que ele tinha tido lá atrás, quando era ainda um jovenzinho no seio da sua família, estava prestes a se realizar. A vontade de Deus na vida de José estava a um ponto de acontecer. Ele já era o governador do Egito. Depois do faraó, quem mandava no Egito era o José. Então, como Deus havia dito, começou a ter um tempo de fartura e também chegou um tempo de escassez. E nesse tempo de escassez, todo mundo começou a ir até o Egito para comprar mantimento, porque o Egito era a única nação que tinha mantimento estocado, porque Deus revelou isso para o José, e José então preparou o Egito para abastecer todas as nações que iam ali comprar. E quem é que aparece diante de José para também comprar mantimento? Os seus irmãos, os mesmos que haviam jogado ele no buraco, que haviam dito para o seu pai que ele havia morrido, né? que o rejeitaram. Mas José já estava com o coração livre de tudo isso. É lógico que ele faz alguns testes com seus irmãos, mas ele tem a certeza de que era um outro momento, ele não tinha nada contra os seus irmãos, e ele entende que Deus o colocara ali como governador do Egito, justamente para sustentar seu pai e toda a sua família. José tinha a opção e o poder para poder se vingar. Mas o que ele faz? Ele entende que Deus o colocou naquela posição. Ele entende que tudo que ele passou foi um processo para lapidar sua vida, foi um preparo para ele ser um grande governador. O fato da rejeição, de ser jogado num buraco, de ser vendido, de ser injustiçado, de ser preso, de ser esquecido, tudo isso era processo de Deus na vida do José para prepará-lo para viver o sonho dele. Deus tem um sonho para a tua vida. Deus tem uma vontade específica para você. Deus quer realizar algo, Ele quer cuidar de pessoas através da sua vida, da sua entrega. Por isso que nesse momento de restituição, de restauração, Deus quer que você viva aquilo que Ele planejou para a tua vida. É exatamente isso que o diabo tentou fazer a vida toda com você, impedir que você vivesse o sonho de Deus. Talvez você guardou raiva, amargura, ira por causa de pessoas que fizeram coisas ruins para você. Mas entenda hoje que essas pessoas foram usadas por Deus para lapidar o seu caráter. Sabe por quê? Porque Deus quer que você viva a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. É você que decide. Começa a olhar as coisas hoje do ponto de vista de Deus. E veja Deus trabalhando na sua vida de uma tal forma, te preparando para te colocar num lugar onde Ele vai te usar e vai te usar muito. A questão toda é, se você chegou até aqui, mas ainda guarda mágoa, ainda guarda rancor, ainda tem alguma dificuldade, acerte isso com Deus e decida, porque é uma decisão pessoal, viver os planos de Deus. Fale para o Senhor, Senhor, eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Senhor, eu não quero continuar escravo de sentimento, de passado, de mágoa, de trauma, sabe? De lembranças. Eu quero, Pai amado, viver a cura, a restauração, para experimentar o melhor do Senhor. E fala para o Senhor, usa a minha vida para cuidar dos meus, para cuidar das pessoas que eu conheço. Eu quero ser instrumento do Senhor. Eu quero viver os teus planos, os teus sonhos para a minha vida. Em nome de Jesus.
Deus te abençoe, que Deus fale poderosamente ao teu coração. E eu quero declarar que esse dia é dia de voltar ou de começar a viver os sonhos de Deus na tua vida. Deus te abençoe.